Muito bem, pessoal, começando mais uma edição do nosso Livecast. Ao meu lado, Lúcio Mancini. Tudo bem, meu caro? Tudo certo, graças a Deus. Seja Voltando, de retomando. volta ao Livecast, hein, meu caro? Tava de férias do Livecast, o resto É tava que o normal. Alex, ele tava dominando, sabe? A gente agora Se deixar, ele domina deixou ele mesmo. no banco agora. A gente hoje vai falar muito sobre um tema que a gente ama tanto, inteligência de mercado, área comercial. Vamos explorar um pouco, dar várias dicas para o pessoal. E para isso a gente tem um convidado super bacana, que é o Leandro Pereira, que é gerente de gestão e excelência comercial na Axia Agro. Tudo bem, meu caro? Prazerzaço, tudo bem? Graças a Deus. Prazer é todo nosso. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo ao Livecast. Já estou me sentindo em casa, hein? Que bom. O papo vai embora aqui. E uma das questões interessantes que a gente estava conversando aqui um pouco antes da nossa conversa, você estava me falando que você passou por um processo muito grande de M&A numa empresa e tal, e esse processo aconteceu bem ali no final de 2009 e começo de 2020. Então, você fez todo o processo de M&A remotamente, sem nem visitar a empresa. E aí eu te pergunto, deve ter dado tudo errado, né? Pelo contrário, assim, foi uma das melhores surpresas da minha vida. O processo de pós-fusão, né? O M&A, eu não participo tanto dele assim. 12 minhas contribuições, eu não participo tanto até que o negócio celebre e eu entre com um time para poder integrar as duas empresas. Mas fazer isso é super desafiador, mesmo num ambiente onde você consiga estar presencialmente. 17, 16 áreas de negócio, uma movimentação gigantesca de valores, de processos de responsabilidade, uma gestão de mudança que é muito complexa, porque são culturas diferentes, aproximadas, né, de duas empresas. E aí vem o desafio. Não podia ir, tudo fechado, mas o processo precisaria continuar. E aí, ainda assim, 6 meses sem pisar o pé na empresa. Aliás, nunca pisei o pé lá. Foram 6 meses. Já passaram 6 anos. Já passaram 6 anos e nunca pisei o pé lá. E, no final das contas, o que havia a temerosidade, a falsa expectativa de que daria errado, no final das contas, foi tão bom, que à época o CEO da empresa disse em um podcast também que nós éramos o Dream Team do mercado de pós-fusão e aquisição. Do quanto foi bem feito aquela integração e o quanto os negócios funcionaram a partir daquilo. Então, assim, foi realmente surpreendente. Eu não imaginaria que a capacidade de fazer isso mesmo remotamente poderia ser feito. E aí vem o aprendizado, né? Uma vez que você fez, poxa, você acaba guardando contigo todo o conhecimento que você adquiriu, o que você sofreu, o que você fez de errado, transforma, o fail fast, né? Errar curto e acertar longo, replicando depois esse conhecimento todo lá. Hoje, assim, uma parte do meu time, ele trabalha de forma remota e os resultados continuam sendo surpreendentes, porque, de verdade, foi bem feito e a coisa funcionou. E quais foram os desafios que vocês enfrentaram nessa migração do remoto, do presencial ali, que era o que vocês já sabiam fazer, o que vocês já tinham expertise, para um movimento remoto? E nós vivemos uma época da pandemia onde não tinha jogo do Coringão, não tinha Champions League, não tinha Fórmula 1, não tinha os bares, os restaurantes. A gente viveu num mundo onde a gente não podia sair de casa, né? Então, nós não tínhamos a competição ali do universo físico, né? Então, a gente ficou de verdade imerso ali, vivíamos essa realidade. A gente até trabalhava muitas vezes mais em horas, tudo mais. As pessoas eram mais... vou trazer eram, porque mudou muito, né? Mas empática em entender o momento que as pessoas viviam ali, de você fazer uma reunião, o gatinho passar na frente da câmera, o filho desligar, você ter que descer para buscar o iFood. As pessoas entendiam muito melhor isso, né? Hoje é uma coisa que a gente tem toda essa competição e a gente já vive num mundo onde as pessoas já não aceitam muito bem. Poxa, sua conexão não tá legal? Pô, põe 3 internet aí na sua casa, sabe? Então, a gente vive numa outra realidade. Mas você falou que ainda continua com parte do time remoto que acabou criando a cultura de trabalhar dessa forma. Como é que foi, então, lidar com aquela situação onde nós só tínhamos essa
essa primeira opção, e agora a gente vive num mundo onde você tem toda essa competição, todo esse modelo, e ainda assim continuar performando em alta performance nessa nova realidade? Cara, excelente pergunta. Eu sou fascinado pelo ser humano, assim, a capacidade que ele tem de se adaptar às situações, quando quer. E essa capacidade de adaptação... Tem uma foto que fica no meu escritório, depois eu mostro para vocês. Tem um quadro que fica assim, bem na minha frente do meu escritório em casa, que é a foto da pegada do homem na Lua. Cara, a gente não foi feito para ir até lá. Olha quantos anos se passaram e eles foram até lá. Então, assim, a capacidade que eles tiveram de se adaptar para chegar lá, contrariando todas as expectativas, é o recado que eu dou para o meu time, para os times, né, que eu monto. Assim, gente, a gente precisa se adaptar à música que tá tocando agora, ao momento. E aquela época, né, assim, ninguém é obrigado a prometer nada, mas uma vez que você promete, você tem que cumprir. E é a promessa de que, né, você precisa integrar um negócio que está chegando agora, porque a gente já está devendo o EBITDA dele para o final do exercício. O time precisa ser aculturado para isso. Então, passa por um trabalho onde você consegue mostrar desafio e benefício, criar processos, e aí são processos que são rápidos de adaptação, e você conseguir medir essas mudanças, né, essas dificuldades, e tratar isso semanalmente na reunião de one-on-one, no período que você tem ali de conversa com os seus liderados, para que você consiga adaptar e seguir em frente. Fazendo isso, né, a essa época, eu também não sabia se ia dar certo, mas foi o caminho que eu consegui construir e graças a Deus, fui feliz com isso, né? Um passo atrás disso, né? É qualquer time que consegue se adaptar a isso? Não é. Eu gosto muito da frase do Jim Collins, no livro Empresas Feitas para Vencer, né? Primeiro contrate as pessoas certas, depois digam a essas pessoas o que elas precisam fazer. Então, trazer esse time que pega na mão, né? Assume o desafio e não deixa nada a desejar e encabeçar com você uma ideia, acaba funcionando muito bem também. Ter as pessoas certas acaba funcionando muito bem. Adaptou-se naquele momento, os aprendizados daquilo que funcionou e que não funcionou ficaram, né, como experiência, e eu gosto muito disso, né, por ser um profissional que precisa modelar um processo as is, entender como ele funciona, chamar todo mundo e entender onde tem ponto de gargalo e modelar um processo novo. Essa expertise de entender o que funcionou, fazendo um desenho de as is e depois construindo um processo to be, ajudou muito, né, a continuar seguindo. Então, hoje, as políticas que eu aplico com o time, os treinamentos que são aplicados com o time, os processos que são aplicados com o time, nasceram naquela época e hoje funcionam. Então, time certo, processo certo, trabalho de feedback contínuo para poder adaptar à realidade e o jogo segue. Você trouxe uma questão interessante, aí você falou de traz o time certo para você entregar o projeto ali, o que você tem como missão. Uma das coisas que eu percebo muito claro aqui, muitos anos na live, em empresas e tal, é que normalmente quando você monta um time, aquela questão de santo de casa não faz milagre, né? Então você monta um time, as pessoas entram e aí as pessoas novas, você começa a olhar e falar, poxa, olha que pessoa incrível, olha. Então entra competências que eventualmente você não tinha no seu time e essas pessoas novas rapidamente brilham, né? Só que chega um momento que parece que aquele fator que fez, vou dar um exemplo, tá? O Leandro brilhar 5 anos atrás, as pessoas se acostumam com o Leandro. Falam, o Leandro já faz isso, tal, então você tem que, cara, se reinventar, se mudar, estar preparado para o que o mercado demanda, para que as empresas demandam, novas competências. A gente vê uma enxurrada de tecnologias que vem surgindo aqui. E o mais importante é como é que você se prepara para o Leandro do futuro continuar tendo mais valor agregado para que é um negócio que as empresas contratem e falem, poxa, o Leandro não só foi aquele cara, como ele continua sendo. Como é que você vê essa dificuldade de falar, poxa, montei um time, então estou disputando lá
a Série B do campeonato. Então eu não preciso contratar um time com Garro, com Yuri Alberto, com Memphis. Não precisa. Cada um. Mas para ser campeão da Libertadores, aí o time tá bom, né? Então como é que você vê essa dificuldade de entender como é que eu monto um time certo para a realidade que eu tô enfrentando? Assim, existe gente boa em todo lugar. E o meu processo, às vezes, assim, com meus líderes, ontem tivemos uma discussão, um debate sobre isso, né? O CEO perguntou assim, mas você não tem um network tão grande assim para você conseguir buscar todas as posições que você tem? Peraí, mas o network é uma rede. Gente boa se conecta com gente boa. O meu método de seleção, ele primeiro vai passar pela conexão que o meu time, que já está trabalhando comigo, quem ele vai apresentar para que eu possa trazer para dentro do time. E aí, uma vez construído esse time, com esse... Quem vai indicar alguém para você? Assim, as pessoas que você conhece... Tem a frase, né? Você é a soma das 5 pessoas que está por perto ali. Quem você vai indicar é muito parecido, ou bem parecido, né? Aquilo que você é e aquilo que você faz. Essa indicação para dentro do time faz toda a diferença. E conduzir esse time aí vai passar por um processo de plano de desenvolvimento individual. Quem vai chegar, ele tem todas as competências? Não, ele tem um perfil que foi aderente àquele momento. É o time que vai ali jogar a Série B. Mas esse cara ele pode virar uma camisa 10 daqui a pouco. Não falamos agora há pouco da capacidade de adaptabilidade de todo mundo? Se querer, né? Se ele estiver disposto, e aí eu foco muito nisso dentro do meu time. Assim, quem está na busca, eu ajudo mesmo, eu coloco para... Assim, uma parte é autodidata, você precisa aprender sozinho, ainda mais no dinamismo que é hoje, a quantidade de oferta que você tem. Cara, eu fico assim, impressionado. O YouTube é uma faculdade. Esses dias eu estava com um problema, um barulho na roda do carro, e aí eu consultei o YouTube sobre o problema na roda do carro, específico do carro, qual era o carro, qual era o ano, o modelo. A solução estava no YouTube. Eu chamei o mecânico e falei, cara, mexe aqui. As pessoas podem fazer isso hoje em dia. E uma vez entendendo qual que é o propósito que é necessário, a diferença, o gap onde você tem ali do seu plano de desenvolvimento individual, é você construir isso junto com o seu time, de novo, né? Feedback contínuo sobre aquilo que você planejou para ele ganhar o seu processo de aprendizado. E aí você vai construir um time que se adequa para aquele desafio do momento. Novos desafios vão chegar o tempo todo, e aí você trata cada desafio ao seu momento, à sua época. Ah, que legal. E quando a gente pensa em desafios, né? A gente está vivendo, a galera que está ouvindo a gente aqui, estamos em 2025, porque tem a galera do futuro que acompanha a gente. A gente está vivendo uma onda gigantesca de inteligência artificial para tudo, né? Então parece que tudo que você faz na vida, se você não tentar colocar a inteligência artificial na frente, parece que você está sendo improdutivo, né? Você ainda foi para o YouTube, né? Que já eu vejo que a galera hoje em dia parece que você tem que ir para um GPT, ir para o Gemini, ir para o Claude. O YouTube já está ali já acha muita informação no YouTube, onde eventualmente você pode ver uma versão de 6 meses atrás, 1 ano atrás, que já não é eventualmente não está na vanguarda. Não está na vanguarda, tal. E como é que você vê que garantir um processo de pós-M&A bem sucedido, onde a gente vive um momento de transformação tão grande de skills e de elaboração de time com essas novas competências, sabe? Eu vejo, sei lá, hoje em dia é quase impossível. Às vezes você vai escrever um amigo seu faz aniversário, você escreve o texto, a primeira coisa que você faz é cola numa inteligência artificial, vê aí para mim se eu não errei nenhum ponto, troquei alguma coisa, volta lá, você copia e cola e manda, sabe? Mas parece que tudo que você faz, você acaba meio que utilizando essas ferramentas para tentar ganhar produtividade, né? Como é que você vê nesse mercado de, sei lá, se deu um exemplo de juntar 16, 17 áreas de negócio tendo uma ferramenta com inteligência artificial que pode te ajudar nesse aspecto?
E aí eu posso lhe garantir que eu estou bebendo dessa fonte como eu nunca bebi tanto na vida. Primeiro, assim, a minha formação, né? Eu sou engenheiro de automação, então vivo tecnologia desde muito cedo. Só que é diferente o pensamento. Né? Em que sentido? No sentido de que, você bem disse, né? Todo mundo, hoje, tudo tem que ser feito com inteligência artificial. E aí você acaba banalizando um pouco. Tudo pode ser feito, mas depende da profundidade que você vai. Construir texto não é assim, milésimos do que uma inteligência artificial pode fazer por você. Desde que você conheça um processo, né, e você tem atividades dentro desse processo, você pode ou automatizar essa atividade, né, tirar ali um esforço repetitivo de alguém e colocar para a máquina trabalhar. A inteligência artificial entra num outro ponto. Hoje a gente já evoluiu, isso está tão rápido, né, tão rápido. Antes era o chat GPT lá em 22, né, novembro de 22, outubro de 22, que era uma IA conversacional, que você fala com ela, ela responde para você. Hoje a gente já está na era dos agentes verticais. Né? É quando você consegue combinar vários agentes dentro de uma mesma thread e entregar para esses agentes problemas para serem resolvidos, e um agente orquestrador vai chamar cada um para ajudar no processo. E aí, entrando no âmbito do fusões e aquisições, com o advento da IA, e depois a gente pode explorar um pouco mais sobre as outras coisas que tenho feito sobre isso. É um projeto. Né? Eu tenho uma empresa que foi um alvo de aquisição e ela vai chegar com objetivos muito claros de ganho de sinergia, mas para isso eu preciso fazer uma transformação, um turnaround lá nessa empresa. Todo o processo que precisa ser executado, desde a medição da maturidade da empresa, das áreas funcionais da empresa que está sendo adquirida, até o momento de construir um plano de integração com atividades específicas e com entregáveis específicos. Hoje a IA ela faz quase que 80% disso para mim. Né? Eu comentei sobre 16, 17 áreas. Funcionários dentro da IA, eu tenho 16. Tenho PMO, eu tenho assessor de imprensa, eu tenho o FP&A, que analisa as finanças, eu tenho o gestor de mudança, eu tenho um arquétipo construído, né? É bem legal isso, é muito legal você construir um agente com uma persona a qual você quer dialogar com ela. Um CEO de uma empresa que é alvo, né, um exemplo, né? Não que eu já tenha feito, mas já fiz para outros cargos, mas pegando esse exemplo. Um CEO de uma empresa que você vai adquirir. Imagina a quantidade de informação que existe na rede sobre esse CEO. Pega essas informações, leve para dentro de um agente, treine o modelo com essas informações. E você vai conseguir ter um diálogo com aquele agente de IA, com aquele assistente de IA, que é diferente de agente, como se você estivesse tratando com aquele CEO. As respostas vão ser muito próximas desde que você treine o modelo com informações que existem disponíveis ali. Então, o uso da IA no ambiente de fusões e aquisições, no meu caso, me acelera. Para você ter uma ideia, né? Uma ferramenta que eu construí para análise de maturidade das empresas, né? Antes de entrar, durante o período de integração e depois da saída, para construir e remodelar essa ferramenta, geralmente se levam aí 6 meses, 7 meses, porque toda vez que você faz uma integração nova, você aprende com a nova integração. E aí você, poxa, a minha ferramenta para aquele momento, ok, mas para esse momento agora, poxa, tem uma série de aprendizados que eu preciso trazer para ela. E geralmente são 5 meses, 6 meses, 7 meses para você reformular essa ferramenta. Com a IA eu fiz em questão de semanas. 2 semanas, acho que 3 semanas no máximo. Porque eu treinei esse modelo, entreguei tudo para ela, com base no conhecimento que foi treinado, ela me ajudou a reconstruir. Então, o ganho de escala que a IA pode dar, desde que você vá numa profundidade não de forma rasa, é realmente surpreendente. E o uso, por exemplo, voltando ao assunto, conectando o assunto anterior com o novo, né? Eu sei que parece um assunto batido, mas eu sinto que muitas pessoas ainda têm resistência, porque imaginam que toda vez que a gente fala de uma IA fazendo uma atividade, elas se imaginam sendo substituídas, né? Mas que esse assunto seja batido entre os usuários das IAs, o resto do mundo que a gente fica batendo para usar ainda pensa assim. A gente falou muito de PDI, de montar um Dream Team e tal. Hoje, como é que você coloca... porque quando a gente fala de PDI, a gente sempre imagina comportamento, né? Seja o comportamento ou técnica que seja algo
literalmente técnico. Então, se negociação faz parte do dia a dia dele, ele precisa disso, uma apresentação, um Excel da vida e tudo mais. Colocar o IA dentro do PDI é uma realidade hoje no teu time? 100%. Você usa isso? Como você faz? 100%. O último feedback que dei para construir um PDI, dezembro agora, para algumas pessoas do meu time, foi o maior recado. Assim, eu preciso que você entre para o jogo. Assim, eu não vejo você, todo o nosso trabalho construído ao longo do ano todo, em nenhum momento você tocou nesse termo. Não é mostrar que você utilizou, você nem tocou no termo. Então, significa que você não sabe da existência ou não buscou. Eu preciso que você faça isso, porque gosto muito da definição do professor Walter Longo, de que a IA não vai roubar o emprego de ninguém, mas alguém que saiba usar a IA vai roubar o emprego de alguém que não sabe. Sim. E isso é extremamente necessário. Então, dentro do PDI que foi construído para 25 desse meu time, as competências de IA estão todas colocadas de acordo com cada nível, né? Eu tenho um time de performance e tenho um time de inteligência de negócio. Eu prefiro chamar de inteligência de negócio do que inteligência de mercado. Inteligência de mercado é olhar para fora, o negócio é olhar para dentro. Primeiro vamos arrumar em casa, depois vamos buscar o que está lá fora. Sim. Então, meu time de inteligência de negócio, esse time é o time que faz os BIs da vida, que está conectado com engenharia de dados. Essa turma está um nível de IA grande, né? Mas não chegou até o fim. Eu preciso explorar isso um pouco mais, eu preciso dar mais gás. Então, o PDI, para eles, está focado em competências mais específicas, agentes verticais, ferramentas de integração de APIs uma com a outra, conexão de banco de dados direto com os agentes de IA para produzir resultado. Então, o PDI está construído de acordo com a base de competências de cada um, mas sim Com a maturidade das IAs que existem também, sim, né? Sim. Acho que no mundo de tecnologia as IAs vieram muito antes. Tal. Mas aí fica a dica, então. Acho que é uma boa forma, acho que eu gostei desse argumento, porque uma coisa é você dizer assim, olha, melhora, você precisa usar IA, IA é o futuro. E outra coisa é falar, olha, você precisa, no seu desenvolvimento, o uso de IA para esse seu gap aqui é o que vai te fazer crescer. Sim. É um argumento que parece menos destrutivo para a pessoa que está do outro lado, ao ponto de imaginar, pô, mas se eu conseguir usar IA, vai ficar no meu lugar, né? É você controlando a IA. Acho que é um bom argumento para incentivar o uso, né? Vai ganhar uma competência nova, vai ser mais produtivo e ele vai ser melhor observado nesse sentido. E tem um ponto bem legal no PDI, né? Pessoal, depois eu vou deixar o meu LinkedIn para o pessoal seguir, eles vão ver que tem uma série, as minhas publicações, eu publico todos os dias há 2 anos, todos os dias. E toda publicação que faço, sempre no final tem tarefas para serem feitas. Então, o PDI está construído e, ao final dele, de cada etapa, né, de sequência do PDI, tem que produzir um case. Tem que pegar um problema real que nós temos e tem que construir. Então, nós temos vários problemas dentro do nosso time, desafios que a gente precisa resolver, que a IA pode ajudar, pode acelerar o processo de forma grande. Tudo isso está encadeado dentro do PDI. Assim que for avançando, precisa produzir um case. É lá que eu vou testar se realmente está buscando, né? Se a busca está sendo efetiva para trazer o IA para dentro da vida. Uma coisa que eu percebo quando a gente fala de construir algo, um exemplo de construir um case ou um modelo, e a gente muitas vezes usa IA ali no meio, acho que a maior crítica que eu vejo é que eu ainda vejo o uso da IA num nível... Eu gosto de dar de exemplo que a gente está no mundo do Netscape, sabe? A gente ainda está na linha de escada, ainda está carregando aqueles GIFs devagarinho na página, sabe? A gente ainda está vivendo esse momento de IA perto do potencial que o negócio pode se transformar, sabe? A gente está muito no comecinho ainda e a galera está confundindo muito o uso de IAs ali com ferramenta de busca, sabe? O que é muito, muito, muito raso. Muitíssimo. E uma das coisas que eu acho legal é que com o IA você consegue ter no seu time, você consegue pedir para uma IA atuar como o que o Einstein faria numa situação como essa. Como é que o Steve Jobs faria numa situação como essa? Recentemente eu queria explicar um pouco, a gente queria estar fazendo uma brincadeira com a matriz Gucci lá de resultado, e foi ano passado que a gente brincou isso, e era 4 de maio, né? Que era o Star Wars Day, né? E eu falei, como é que o mestre Yoda explicaria
essa matriz aqui. E aí foi muito legal, sabe? Que ele deu os exemplos do jeito do mestre Yoda falar. Então você consegue colocar personas ali dentro de pessoas que são absolutamente geniais. Então você consegue... ela consegue simular modelos de que gênios trariam naquele seu job que você está fazendo. E o mais legal é que aí eu acho que a pessoa entra, que é como é que ela sabe filtrar o que foi legal, o que não foi, o que a gente precisa de ajuste, o que funcionou, o que ela viajou demais aqui e não ficou legal. Mas eu acho que o ser humano ele ainda é responsável pela curadoria final, sabe? Sim, mas ele só tem que saber que se ele não utilizar isso, ele vai começar a ficar para trás, né? Vai. E aí tem o problema de ser raso no uso da IA. Eu falo isso o tempo todo, para todo mundo, assim. Nada contra, mas uma opinião muito forte em relação a isso. Pessoal, para de buscar o guru da internet que vai te ensinar peanuts do que uma IA sabe fazer. Vá atrás de informação, vai ler. Pegue leitura, leia. A profundidade está nos livros, nos papers, né? Nos cases que são montados. Quem está te ensinando alguma coisa que é peanuts ali na internet, ok, é fácil, é bem legal você aproveitar ali, ok, mas na profundidade você só vai encontrar se você ler. E aí o mar é absurdo. Esse exemplo que você deu, abro aqui uma janela do ChatGPT, do DeepSeek, qualquer uma das Gemini, e faço uma pergunta, crio um prompt alizinho, é como se criar um prompt fosse uma coisa também simples, não, você pode criar uma estrutura de prompt que vai te atender de uma forma muito diferente. E você cria esse prompt e você começa a brincar, responda como mestre Yoda. É diferente você entrar dentro do GPT Studio e você treinar um modelo com informações específicas. Fica a dica aqui para o pessoal. Eu adoro fazer isso, é o meu hobby. Estou fazendo nada, o Coringão não está jogando, ou o Palmeiras não está jogando, não torço para nenhum time, mas eu gosto muito de futebol. Um parêntese aqui. Vai ser a melhor forma de você visualizar planejamento estratégico sendo executado. Assista futebol. Pego o jogo antigo, adoro passar por isso. Mas quando estou ali, né, bem entediado disso, criar esses agentes de IA é o meu hobby. E aí eu faço muito isso. Eu vou no diretório de universidades americanas e pego os toolkits, né, que foram criados, que são assim, materiais absurdamente ricos de processo. Porque tem um toolkit da Berkeley de gestão da mudança. Não existe material algum em nenhum lugar do mundo como aquele. E aí você precisa de alguém para te ajudar com gestão da mudança, que é algo difícil de ter alguém no mercado que saiba fazer como deveria. E você carrega esse conhecimento para dentro de um GPT Studio, treina um modelo para atuar contigo somente como gestor na mudança, com base naquele conhecimento, o atendimento da IA contigo é outro, totalmente diferente. Você consegue pegar esse conteúdo, que é um conteúdo super rico, você traz uma densidade, uma informação, com conhecimento, algo muito mais valioso e joga para dentro da IA e você consegue daí extrapolar com mais informação, com mais densidade, com mais tudo e vira um resultado muito melhor. Muito melhor, refinado. Do que você pegar e falar, monta o roteiro da minha viagem para Disney. Não é por aí, né? Não é por aí. Mas se você treinar ele com conhecimento de alguém que monte roteiros, o resultado vai ser totalmente diferente. Vai ser outro. E como é que você vê o mercado que você atua muito forte, que é o mercado de agronegócio, que é um mercado super importante para o Brasil, traz um diferencial incrível para o nosso país e tal, e o uso dessa questão muito forte de inteligência comercial, que você trouxe muito, que é uma questão para dentro da empresa e trazer resultado para a empresa dentro desse mercado específico de agronegócio. Que momento que a gente está vivendo do mercado de agronegócio nesse sentido? O agro, por mais que ele tenha essa pujança toda, é muito novo o caminho que está sendo construído até agora, né? A gente está vivendo uma fase onde existe uma mudança de geração, né? E essa fase de mudança de geração ainda tem um conhecimento tácito, arraigado nesses fundadores, né? Com todo respeito, eu adoro conversar com eles, inclusive. Mas o salto de mudança para a tecnologia, para coisas mais emergentes,
ainda vai demorar bastante. Né? Olhando para o lado comercial, pela pergunta que você fez, aliás, muito obrigado por ela, vender não é uma arte. Né? Vender, de fato, é técnica. Isso precisa ser... As pessoas precisam entender isso. E quando você olha para isso, se eu tenho duas empresas que comercializam o mesmo produto, pensando num ambiente de fusões e aquisições, numa integração horizontal e não vertical, né? Não está mudando o segmento de negócio, é dentro do mesmo segmento de negócio. Qual das duas empresas vende melhor? Qual dos dois processos é melhor? Não existe qual dos dois processos é melhor. Existe qual é o nível de maturidade que esses processos comerciais existem e qual é a diferença desses, qual é o fit gap desses processos de maturidade com relação à maturidade que é esperada. Se eu quero trazer um resultado X, vai depender da maturidade que eu tenho. Quanto mais eu avanço em maturidade, haverá uma facilidade de buscar esse resultado com base nisso. Então, do jeito que é conduzido, né, um processo de transformação no agronegócio específico lá na área comercial, primeiro precisa medir a maturidade, e depois que se mede a maturidade, com essa abertura de cada item, né, do processo de gestão comercial, você precisa comparar com a ambição que você quer de acordo com o tempo. Bom, processo, né? Não dá para... Uma mulher, ela tem um bebê com 9 meses, mas se você colocar 9 mulheres dentro de uma sala, não vai sair 9 bebês aí dentro de um mês. É processo. Então, existe o tempo, existe a limitação de recurso e existe a ambição que você tem. Como é que você cria uma raiz dessas três, né, desses 3 pilares para que você consiga buscar o resultado? Enxergando qual é a maturidade de início, a ambição que você quer, e aí você olha para a ambição que você quer, baseado de onde você está partindo, e você consegue olhar para uma matriz, né, onde você tenha entregáveis que vão conduzir para uma maturidade maior. Uma vez criado e entendido onde está posicionada essa matriz, você constrói um plano para você chegar até o primeiro salto seu de transformação, até aquela primeira ambição que você tenha. Atingiu esse platô, agora é sonhar um pouco mais, medir a maturidade novamente, entender a diferença para o próximo salto e criar um caminho, né, um projeto para se chegar a esse novo patamar. Tem muita gente comercial que escuta o nosso livecast. Então, vou te fazer uma proposta aqui. Boa. Se a gente fosse criar um índice de maturidade by Leandro, o que vamos dividir em 3 maturidades das áreas comerciais? Porque o que eu mais sinto dificuldade, eu sou o diretor da unidade de eventos aqui na Live, e, cara, é difícil mensurar a maturidade assim, né? Fazer benchmark, porque às vezes eu converso muito, faço muito network, às vezes eu olho empresas gigantescas, aí você vai conversar, você fala, nossa, a Live é mais madura nesse aspecto do que essa big, gigante e tal. Então, isso não quer dizer nada. A primeira coisa, acho que isso é de comum acordo aqui. A maturidade ela não tem muito a ver com tamanho, potência e até com volume e tudo mais. Mas, voltando à pergunta mesmo, o que você entende? Vamos dividir em 3 maturidades, nível 1, nível 2, nível 3, de baixo para cima, de cima para baixo, você que manda. Como definir a maturidade da minha área? Até para o pessoal conseguir falar, putz, legal, estou aqui no nível 1, estou no nível 2, estou no nível 3... O que você está chamando de maturidade? Como que você avalia essa maturidade dessas áreas comerciais? Bom, primeiro que, assim, para responder essa pergunta, eu tenho uma ferramenta de medição de maturidade que faz a medição não só do comercial, mas das outras 16 áreas, né, 17 áreas de negócio. São 1.200 perguntas, e são perguntas fechadas, né? De acordo com a resposta, tem ali um algoritmo por trás dela, e aí consegue pontuar o nível de maturidade. Mas olhando especificamente para a gestão comercial, primeiro eu preciso ter um modelo de performance. Não adianta eu ter indicadores, né, que estão me mostrando se estou indo bem, se estou indo mal. Quando eu estou bem, estouro champanhe, quando eu estou indo mal, eu faço o quê? Então, eu preciso ter primeiro a performance medida, indicadores que meçam isso. Essa aqui é a fase 1, eu preciso pelo menos ter isso, a baseline, né, de qualquer comercial. O segundo, eu preciso ter governança sobre isso. A governança é o quanto eu trato esses indicadores que estão indo bem ou estão indo mal para o nível operacional, tático e estratégico, dentro de um modelo de governança. E o terceiro passo é o modelo de excelência. E aí, para se chegar nesse modelo de excelência, é muito complicado.
você vai se aproximar dele, mas atingir o nível de excelência não dá. Então, primeiro performance, segundo governança e depois excelência comercial. Para esses 3 níveis aqui, a ferramenta que foi desenvolvida comigo e com o time, né, ao longo desses anos aí conduzindo, te dá esses 3 níveis muito específicos, te mostra qual é o gap. E o mais legal, tem uma IA que faz a leitura disso e solta o nível de maturidade e entende qual é o gap e transforma isso em plano. Já tem uma IA prontinha que faz isso sem a toque de caixa. E como é que você estrutura a questão de quais dados são relevantes para você fazer essa análise desses cenários, né? Porque a gente sabe que o dado hoje já há muito tempo, né? Ele acaba nos orientando a qual decisão que eu tenho que tomar, mas a gente sabe que garbage in, garbage out, né? Se os meus dados não tiverem ali bem moldados ou bem estruturados, ou eu não entender que dado que eu tenho que olhar para que eu tome uma decisão da forma correta, como é que você faz para saber qual dado é importante a gente olhar dentro da nossa empresa para tomar uma decisão correta? Porque a tendência é querer falar, olha, salva tudo, guarda tudo, põe tudo aqui no meio e tal. Olha tudo e não dá. Não, mas aí você acaba olhando para eventualmente dados que te deixam ali míope e façam com que você tome uma decisão que não seja correta, né? Boa. Se a gente for olhar no cenário de toda a empresa e pensar pelo lado do BSC, né, modelo de gestão, perspectiva e objetivo. Né? Para cada perspectiva, eu tenho uma sequência de objetivos e dentro desses objetivos eu preciso medir esse resultado. Então, primeiro, qual é o objetivo? Qual objetivo eu quero alcançar? E dentro desse objetivo, quais são os indicadores que vão medir se eu estou no caminho certo para isso? O primeiro ponto está aí. Agora, onde eu conecto os dados que vão alimentar e vão dizer se eu estou indo bem nesse objetivo ou não? Primeiro tem que entender o ciclo da informação. Dado, ele origina em algum lugar, mas eu preciso capturar esse dado, tratar esse dado para que ele seja transformado em informação e depois, com informação, isso gerar conhecimento. É com base no conhecimento que as minhas decisões vão ser pautadas, né? Então, não... É um pouco, não vou dizer que é errado, mas é um hábito muito falar disso. Não, as decisões são tomadas com base em dados, não, as decisões são tomadas com base em informação. O dado você tem, qualquer dado que você pega não pode ser usado para tomar decisão. Coletar esse dado da forma correta, tratar esse dado, transformá-lo em informação, conectá-lo a um objetivo, e ter o indicador correto para medir esse objetivo, para entender se ele está indo bem ou se está indo mal. Esse é o fluxo para se conectar tomada de decisão com base em dados. E o que é mais difícil? Você conectar esses dados para você tomar ali a decisão ou definir o indicador? Porque, para mim, cara, não tem coisa mais difícil do que você definir o indicador da forma correta. Porque, para o mesmo indicador, você tem 1000 interpretações, formas de... E saber o que você quer, de fato, e garantir que aquele indicador, de fato, esteja entregando o que você está achando que está... É muito difícil, né, cara? É uma loucura. Eu vejo aqui na live, às vezes a gente fala o seguinte, temos que ter um indicador de índice de satisfação do cliente. Aí você fala, vou usar o NPS. Tá bom, mas você vai coletar o NPS quando, de que forma, no final do curso, no meio do curso, durante, na primeira aula, antes da primeira aula. Cara, parece que é só usa o NPS, mas não é só isso, né? Ou consulta qualquer lista de indicadores que tem aí, ou no Google, ou no ChatGPT, e pronto, implanta aqui na empresa. E não é. Não é. E o pós, né, que eles chamam de governança aí, né? Tem isso também que é muito difícil, né? É difícil, mas assim, de novo, né, a base de conhecimento que existe para isso. Se você vou pegar um exemplo aqui que é muito legal, inclusive, assim, qualquer um que tiver com dificuldade de construir indicadores e saber como conduzir a construção até o tratamento disso, leia os livros do professor Vicente Falcone. É espetacular. Nossa, gerenciamento pelas diretrizes, e essa dúvida nunca mais vai existir. Para eu construir um indicador correto, eu preciso... todo resultado ele é uma função de segundo grau.
é um Y que vai variar em função de X. O Y é o resultado, o X é o meio. Então eu preciso... E aí a maneira mais simples de começar isso, pega uma espinha de peixe, coloca o resultado que você quer alcançar na cabeça desse peixe. Todas as espinhas, processo, pessoas, meio ambiente, tecnologia, eles influenciarão no resultado final. Identificou o resultado que você precisa medir e você identificou o que vai interferir positivamente ou negativamente nesse resultado, começa a nascer aí o indicador que você precisa medir. E aí precisa tomar bastante cuidado com uma interpretação errônea que existe também em relação a chamar o indicador de KPI e o KPI de indicador. Todo KPI é um indicador, mas nem todo indicador é um KPI. KPI é um indicador-chave da performance. Ele mede o resultado final. Ele mede a cabeça do peixe, o resultado que está na cabeça do peixe. Os indicadores medem o que vai influenciar no resultado seu, na cabecinha do peixe que você colocou. Fazendo uma analogia com Fórmula 1, KPI você mede a bandeirada, né? Indicador é a frenagem, a aceleração, o tempo de volta. É de acordo com esse acompanhamento lá da cabine que as instruções são passadas para o piloto para, olha, peraí, você está fazendo uma curva numa velocidade que não deveria, você está perdendo o seu tempo de volta. O indicador te mostra se você vai atingir o resultado ou não. Então, a construção do indicador começa na espinha do peixe, identificou o que vai interferir no seu resultado, pega uma matriz, eu gosto de usar a matriz básica, ou pode ser a GUT é um pouco menos refinada, mas a matriz básica te dá um efeito maior, para conseguir, desses fatores que podem influenciar o seu resultado, ter uma ordem, um ranking de influência. Você vai trazer para a medição aquilo que tiver a maior influência no seu resultado, seja positivo ou seja negativo. Pronto, está aí o jeito que você constrói o seu indicador, rápido, fácil e tranquilo. E aí tem que tomar cuidado com algumas cascas de banana. Nada contra, pelo amor de Deus, eu também utilizo em alguns trabalhos que executo, mas o OKR não pode ser utilizado para qualquer coisa. Ele nasceu para ser usado em empresas de tecnologia. Pessoal, não inventa moda, não traz OKR para o comercial, não traz OKR para o RH. Gerenciamento pelas diretrizes, construção de indicadores e indicadores-chave de performance, e depois colocar numa governança, conectado com os seus objetivos por cada perspectiva que a sua empresa tem. Eu tenho uma perspectiva financeira e o meu objetivo é conquistar um EBITDA de X milhões no final do ano. O indicador atrelado a isso é totalmente diferente de um indicador que foi construído por uma perspectiva de pessoas. Como construir isso? Do mesmo jeito. Cabeça do peixe, coloca o indicador, o objetivo na cabeça do peixe e crie confusão com o microfone aqui. Crie identifique quais são ali os seus influenciadores, os seus X que vão influenciar o meio, né, que vai influenciar o fim. Coloque isso numa matriz de ponderação, né, para te dar o maior nível ali de influência e crie os seus indicadores por essa ordem. A gente até tem alguns cursos na live que a gente fala sobre indicadores e a gente fala muito sobre indicadores drive outcome, né? Você deu um exemplo de Fórmula 1 ali, um exemplo que a gente gosta de dar é que a velocidade com que você está na reta, ela é um indicador drive. Ele mostra, você está a 200 km por hora e o seu concorrente está a 199. Mas o outcome final é o tempo de volta. Eventualmente você pode passar mais rápido na reta, mas no resto do autódromo... Não foi tão bem Não assim. foi tão bem. Então você entendeu o que é um indicador drive, né, que está te monitorando aquela situação atual, versus o outcome que você pode ter numa área comercial. Você pode falar, o número de ligações que eu faço... reuniões. É o drive. A maior casca de banana é o OKR com meta de reunião. Mas... 100 reuniões, ótimo. Não deu, bater uma meta. Ou o número de leads, ou quanto você gasta em mídia e tal. Nada. Mas a questão é, o seu resultado final é o seu outcome, Sim. Que aí você tem que entender muito bem. E como é que você conecta essa questão de performance comercial com os conceitos de Lean Six Sigma? Onde eles se conversam? Onde é que é legal para você entender esses modelos e fazer com que eles se conversem? Chegar no ponto do Lean Six Sigma, ele é até um refinamento muito grande. Mas pegando lá de baixo, falar de performance.
todo time precisa medir a performance dele. E quando a gente está olhando para um time comercial, as metas que foram desdobradas, elas foram construídas para se entregar um resultado final. Cada um do time tem que entregar uma parcela, seja ali por ponderação ou não, que vai fazer parte de um todo. Essas metas, a performance precisa estar ligada ao ganho financeiro. E aí onde entra um modelo de incentivos bem estruturado. O que mais se vê dentro de modelos comerciais de comissão, né, pagamento de comissão, é simplesmente você faz uma conta muito simples. Olha, vendi X, aplica uma taxa Y, pronto, tem ali a comissão. Isso você está remunerando, mas você não está incentivando a ter uma melhor performance. Quando você monta uma escala, por exemplo, onde, de acordo com o nível de atingimento de meta, você tem uma escalada do percentual percentual base de taxa de comissão para ser aplicado, você está incentivando a bater mais meta. Uhum. Bom, se eu faço 100% da meta, eu recebo, 5% da venda que fiz. E aí você combina esse jogo antes. Né? E se eu fizer 8% da meta? E se eu fizer 108% da minha meta, eu também vou continuar recebendo 5%? Não, dá um pouquinho mais. Ao ponto de que você consiga demonstrar que quanto mais o seu percentual de meta for superado, maior é o ganho, o incentivo, né, um fator multiplicador para que a meta consiga ser atingida. Pronto, você estabeleceu uma relação ali de comprometimento. Né? Poxa, se eu não for bem, eu vou ganhar X. Mas se eu for melhor, eu vou ganhar Y. Então, quero ganhar melhor. Quero fazer uma performance melhor. A meta chegou, eu preciso entender agora como eu vou quebrar essa meta em partes menores para poder criar o meu plano de atingir. Uma vez feito isso, é só isso. Agora, pronto, está ali o modelo de comissão, é satisfatório para todo mundo. Pessoal, vamos para a rua aí, gastar sola de sapato para a gente conseguir bater as metas, todo mundo vai dar certo e tal. Tem que ter a governança para isso. Chama de tempos em tempos. Eu sempre gosto do modelo de semana, né? Antes de chegar ali o sábado, domingo, que vai dar uma descansada, sexta-feira. Chama na sexta-feira, mostra onde está o atingimento até agora e, principalmente, mostre onde ele está perdendo dinheiro. Quais foram as negociações que caíram e, com base no que caiu, quanto que vai deixar de cair no final do mês para dentro do bolso. Pronto, você estabeleceu também um jeito de atrelar a performance do seu time com o rendimento financeiro dele. Pronto, a fórmula do sucesso está bem próxima de ser atingida quando você faz isso. Você vê uma dificuldade entre essa questão de você mudar políticas comerciais com o jogo andando? Eu estou até pensando em falar em não mudando uma política no sentido de prejudicar a equipe comercial, sabe? Mas você olhar para o negócio, entender que a realidade, cara, muda completamente, né? Mercado é volátil. Mercado novo, um monte de coisa. Taxação de novos mercados, no Brasil até o passado é incerto, né? Economia e tal. E você fazer ajustes na política comercial, até que ponto é saudável ou a política comercial é uma coisa que você escreveu e você é igual aos 10 mandamentos, não mudou nunca mais, sabe? Não, você pode e deve e é necessário você mudar para você se adaptar à realidade do mercado. Só que fazer isso com o jogo andando é extremamente arriscado. Uhum. Já fiz isso algumas vezes, estou passando por um processo agora, exatamente agora, a gente está trocando o modelo de incentivos. Isso precisa ser feito com uma comunicação muito clara de quando isso vai começar e a partir de quando o anúncio será feito, qual é o tempo de adaptação para o novo modelo. Você muda o modelo, calcula pelos 2, né? Tem um legado aí no teu Tem um legado, calcula pelos 2, sei lá, 90 dias, 3 meses, né? Durante esses 3 meses, calcula pelos 2, paga pelo anterior, mas mostra e compara a diferença entre os 2. E aí, qual que é o objetivo disso? Ou você mostrar que o modelo que você ajustou é melhor para o seu time, ou você conseguir demonstrar para ele que existem hábitos que ele precisa modificar, porque quando passar os 90 dias e entrar o novo modelo,
Gente, aí, assim, combinado não sai caro, né? Vou ter que aplicar as novas regras e eu já te mostrei por um período de tempo que você vai ser prejudicado porque o seu hábito de desconto, por exemplo, né? O modelo de incentivos bem feito, ele precisa ter um fator multiplicador de acordo com o mínimo de desconto dado. Quanto menor é a faixa de desconto, mais eu multiplico a sua comissão. E desconto é comer margem, né? Nossa, pelo amor de Deus, vai embora. O que você faz com desconto depois? É igual aluguel. Quem paga aluguel faz o quê com o aluguel que foi pago depois? Não retorna. O desconto é a mesma coisa. E assim, é um ladrão difícil de você conseguir tirar, porque é um hábito, né? Geralmente o desconto é utilizado como fechamento de negociação e é errado, né? Você deveria ser o último argumento para se fechar uma negociação. Mas o hábito é dar desconto, dar desconto. Todos nós, quando consumidores, né? Vai comprar alguma coisa, a primeira coisa que você pergunta, tem desconto? Sim. E aí alguém vai te dar desconto. E aí é onde o líder comercial ou o estrategista comercial precisa ser inteligente nesse ponto de conseguir treinar o seu time ok, você tem um limitante, né, uma alçada de desconto para ser aplicada no seu nível. Mas por que você chamou o cliente para a mesa e aplicou 10% logo de cara? Ele te pediu desconto? Consigo para você. Deixa eu ver o que eu consigo aqui. 3%, aplica para ele. E volta com a proposta. O cliente vai observar e vai achar que foi pouco aquilo. Nossa, não, mas foi muito pouco. Olha, eu assim, estou bem apertado com isso aqui, mas deixa eu falar com o meu gestor para ver se eu consigo um pouco mais. Trabalha esse desconto. Ao final do dia, você tem uma economia global de desconto que você deu e você recuperou uma faixa. Imagine uma empresa que fatura 1 bilhão por ano e ela tem uma taxa de desconto médio de 10%. Quanto que deixou de botar no bolso, cara? Que não tem volta mais. Não, e quanto você tem que... Muitas vezes a sua margem no final acaba sendo de 10%. Então, significa que para você recuperar esse 10%, não adianta você vender 10% a mais. Você tem que vender 2%. Então, você tem que dobrar o seu faturamento só para recuperar aqueles 10% que você deixou na mesa. Então, não é vender 10% a mais, é vender 100% a mais para recuperar a mesma porcentagem. Agora, você consegue demonstrar no modelo comercial que você tem hoje, até pergunta para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, você consegue demonstrar para o seu time comercial o quanto desse desconto deixou de ir para o bolso deles como comissão? Na maioria das vezes, não. O modelo de incentivos não demonstra isso. Então, a construção disso precisa demonstrar, olha, desconto é um prejuízo para a empresa, mas é um prejuízo para você também. Estou te mostrando que mês passado o seu desconto médio, nota a nota, foi de X% e você deixou de levar tanto de comissão. Para o próximo mês, eu posso te ajudar. A gente pode trabalhar junto aqui para que esse desconto... Não estou falando que é para você cair 50% de uma vez, mas vamos de 5 em 5, reduzir de 5 em 5% o percentual que você dá. À medida que o tempo for passando, imagine se você consegue colocar isso na cabeça dentro de um ano. Olha a redução que você fez de desconto. 60% de desconto de 5 em 5. Em cima da taxa total de desconto. Às vezes, só implantando uma política de desconto, regras claras de desconto já vai diminuir. Aqui na live a gente teve uma experiência de aplicar uma política, de não ficar no bom senso ou no posso dar o desconto, posso isso, porque personifica, é tudo muito difícil, né? Aí o cara tá com a meta lá toda lascada, aí você não dá o desconto, aí liga. Aí traz pra você. Então, assim, você criou uma política, já cai assim drasticamente, só de saída. Aí depois conectou com a comissão, vai cair já pelo menos mais metade. E aí, porque só para de oferecer, porque o que eu sinto é que dependendo do processo, o desconto é argumento para começar a conversa. Que no varejo, né? A gente falou que é o exemplo de consumidor. Né? Eu entendi o exemplo, mas é muito desconectado. Porque quando o supermercado cria uma oferta para você, ele quer que você vá até lá. Isso é muito bem calculado, né? A gente já entrevistou pessoas aqui. É outro processo. A margem lá está muito bem calculada. Às vezes a margem até, um processo aqui no Livecast a gente conversou, às vezes a margem é negativa no produto, mas ele é um produto que chama porto de entrada, porque o cara ele vai lá, quantas vezes você já foi lá para comprar um chocolate e gastou R$300? E outros produtos com margem maior. No mercado B2B, né, que a gente está falando aqui, as margens são apertadíssimas. Muito. Não dá para... Né? Então, assim, se você não tiver uma política estruturada, bem desenhada, o desconto pode te tomar prejuízo. Né? Estamos falando de contratos, dependendo do nosso caso, aqui tem contratos de assinatura, contratos de alunos e tal, de company, e vários aspectos
Cara, se não trabalhar de graça, trabalha por muito pouco. E aí não faz sentido nenhum pro negócio. Né? Sabe uma ferramenta que ajuda muito a baixar nível de desconto? Cross-selling. Quando você tem um produto onde você está com a margem apertada e você tem outro que a margem está um pouco melhor, trazer esse outro produto para ser trabalhado na mesma negociação, você vai acabar trocando o desconto por levar um produto e aí um vai compensar o outro. Então, trabalhar cross-selling é uma coisa assim, fantástica, quando é possível. Né? Quando você tem produtos diferentes ou serviços diferentes para que você possa ofertar para o mesmo cliente que você trabalha. O que eu percebo que existe uma certa... Puta, eu vou usar uma palavra feia aqui, mas uma certa preguiça na estruturação das políticas comerciais. Sabe, parece aquela coisa, puta, pago 4%, 5%, X% e tal, e é isso. Sendo que, na verdade, você tem que se debruçar a respeito, entender qual é uma meta anual, uma meta semestral, um bônus, faixas diferentes, modelos diferentes, épocas do ano, se existe uma sazonalidade, se não existe, qual tipo de cliente. Eu acho que você tem que se debruçar em diversas variáveis para que você monte uma política comercial que seja atrativa para a equipe e que não te amarre de forma com que você daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24, não importa, você possa voltar para essa política e falar, eu acho que eu consigo apertar esses parafusinhos aqui e trazer um resultado melhor, né? Tem um outro ponto bem interessante, excelente que você trouxe. Um outro ponto bem interessante que você pode adicionar a isso é você entender o histórico, pega o histórico passado, entende qual é a diferença em desvio padrão e com base nessa diferença de desvio padrão, trace a sua meta de apertar esse desvio padrão pelo limite inferior ou limite superior de controle. E aí você consegue traçar algo que não seja só por sentimento. Eu acho que 4% aqui, trabalha mais 4% aqui, calculo, está tudo certinho, mas entender o histórico, entender como estatisticamente isso pode ser feito e construir meta baseado ou a sua adequação de política comercial baseado no histórico que você tem. É o jeito que o seu negócio trabalha, não comparando com o outro, mas fazendo um olhar interno dentro do seu. Isso é legal porque você, além disso, você agrega um diferencial competitivo para o seu negócio, fugindo um pouco daquilo que a concorrência está fazendo, né? Sim. Leandro, a gente tem um momento onde a gente faz algumas perguntas padrões aqui para os nossos entrevistados. E eu queria saber se você tem alguma frase de impacto. Você já trouxe uma aqui no podcast, mas eu queria saber se tem alguma que você guarda contigo e você sempre lembra dela. Tem. E isso foi falado há muitos anos atrás por um líder que tive. Questione tudo, não aceite nada e faça diferente. É o mantra que os meus times todos carregam. Assim, o status quo, se você deixar ele vai te envelhecer, você vai ficar para trás e alguém vai tomar o teu lugar, ou o teu produto, ou a tua venda, ou o teu negócio. Então, questionar tudo, não aceitar nada no sentido de, poxa, posso fazer, eu gosto muito do conceito do... fugiu o nome dele agora. O mineiro do Sambatec. Não vou lembrar. Acho que é Marcelo Caetano, se eu não me engano. No livro dele, Pense Simples, ele fala, todo mundo precisa adotar o conceito de fazer 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais simples, aliás, 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais barato e gerando 10 vezes mais valor. Uma vez que você atingiu isso, tenta de novo. Então, é o efeito de você não aceitar simplesmente aquilo que está colocado. Questione tudo, não aceite nada e faça diferente. Não vá junto com a manada. Assim, os resultados estão em você sair do Oceano Vermelho e partir para o Oceano Azul. A manada está dentro do Oceano Vermelho, para o Oceano Azul. Sempre. E isso assim, marcou minha vida e a partir do momento que eu internalizei isso e quando eu consigo transmitir isso para o time, os resultados são assim, sempre surpreendentes. Você quase respondeu a minha segunda pergunta aqui, mas deixa eu ver se você tem alguma questão. Um conselho que você recebeu e você guarda contigo até hoje, sempre você lembra dele? Lembro. Quando eu estava vivendo o dilema de me tornar um especialista em alguma coisa. Sai dessa, cara. Não vá por esse caminho. A frase que eu ouvi, né? Quando você se torna especialista em alguma coisa, você rejeitou todas as outras. Então, torne-se um nexialista.
que é o termo que eu gosto de me definir, inclusive. É você conseguir navegar em várias áreas, mergulhar profundamente em alguma delas em determinado momento e ter uma cabeça de hiperlink. Conseguir fazer várias áreas comunicarem várias especialidades se comunicarem para produzir um caminho comum. Então, não vá pelo caminho de ser especialista, vá pelo caminho de ser nexialista. Isso aí mudou minha vida. Que legal. E uma tendência que você acha que todo mundo devia acompanhar? Não tem Uma como trend. não tem como não falar dela, a inteligência artificial. Sim. Mas, de novo, como a gente já tinha falado, não faça isso de forma rasa. Tem muita coisa, tem muito livro publicado já, tem muito paper internacional para ler sobre isso. Tem alguns canais, né, muito bons dentro do YouTube que já mostram muita coisa. Existem cursos específicos sobre isso, para que você consiga entender. Vou pegar um cenário, o próprio cenário do comercial. A própria gestão do comercial, né? Uma coisa é estar lá o processo acontecendo, as vendas estão acontecendo, isso tudo está alimentando um banco de dados. Você pega imagine uma empresa que tenha atendeu 200 mil CPFs no ano passado. E esses 200 mil CPF você tem ali varejinho, né? Alguém que entrou e comprou R$5, mas você tem cliente que comprou 4 milhões. Bom, todos esses dados históricos carregados é um Big Data. É humanamente impossível um Excel, um Power BI te dar a informação toda. Ele vai te dar num nível específico. Mas a IA vai de uma profundidade tamanha que ela consegue, né, encadeando esses agentes, né, agentes de inteligência numa mesma thread, conseguir dizer para você evoluir do modelo determinístico. Qual que é o modelo determinístico? O cliente, no ano passado, me comprou R$100 mil. Bom, esse ano, olhando ali, fator de preço, alguma coisa de crescimento que eu quero trabalhar com ele, né, uma parte do negócio dele que eu ainda não acesso, do share of wallet dele, quero trazer para dentro, quero lhe vender 110 mil. O potencial dele é 1 bilhão. E você está acessando 10% disso. A IA consegue, baseado nos dados que você já tem, cruzando informações com base nos produtos que o cliente compra, chegar a um nível de dizer, olha, esse cliente que leva essa categoria de produto, clientes parecidos com ele, de uma mesma mesorregião, de um mesmo segmento específico, quando compram o produto que ele compra, também está levando 3, 4, 5 outros produtos. E isso me faz posicionar esse cliente com um potencial de X milhões de compra, né? de necessidade, de demanda. Para você conseguir fazer essa análise inteira sozinho é impossível. A IA te entrega isso em questão de segundos desde que seja treinado para isso. Então, tendência do momento a IA precisa ser internalizada, frase do professor Walter Longo. A IA não vai roubar o emprego de ninguém, mas quem sabe trabalhar com IA vai acabar roubando o teu emprego. Mas faça isso de forma profissional, entenda isso de fato. Assim, tem tanta coisa bacana disponível. Hoje, sei lá, uma semana de profundidade de estudo, você sai construindo um agente aí que transforma um escritório de advocacia. Sabe uma coisa que eu acho que a gente, às vezes, eu vejo um erro comum? Se trouxe uma questão que você trouxe, eu acho fundamental a gente prestar atenção nela. Você trouxe vários agentes. A nossa tendência é achar que você vai criar um agente que vai resolver todos os seus problemas. Você tem agentes, você tem ali um indexador, ali, sabe, algo que sabe, olha, o agente que vai me resolver essa situação que você está trazendo é esse daqui. Então, você entender que você tem um agente principal que sabe apontar para quem é o cara que vai, ou qual que é a AI, qual que é o agent AI aqui, que vai me resolver aquela situação, é o mais importante. Sim. Não entenda que você vai ter um único agente só que vai resolver todas as suas situações. Em algum momento ele vai acabar alucinando. Ele vai acabar alucinando. Então, você tem que ter um agente que você vai saber questões, por exemplo, de estatísticas, exemplos de comerciais, exemplos de análise de dados, exemplos de 1000 situações e ali saber direcionar legal esse tipo de agentes. Então, acho que tomar muito cuidado com isso, porque senão você vai acabar em situações de alucinação ali. Se você não souber parametrizar e entender, trabalhar isso de forma bem clara,
não vai dar bom, né? Não vai dar bom. Você vai acabar fornecendo ou consumindo informação errada e tomando decisão errada com base nisso. É isso aí. É só encarar como pessoas, né? Sim. Acho que no fundo é bem uma... Né? Se você pegaria um estatístico e pedir para fazer uma arte, um design, ou vice-versa. Não. Então, excelente exemplo, cara. Então você excelente não pode exemplo. fazer isso com uma IA de criadora de imagem. Você vai chegar, né, e pedir para uma... Ela vai, no mínimo, vai ser superficial. Ou vai ser ruim, né? No mínimo. É a mesma coisa. Pede para o estatístico, aqui o nosso querido Rafael Skucuglia, e manda ele fazer uma comunicação. Modelar. Ou pro engenheiro e fala para ele, meu, qual que é o conceito dessa arte? Pode até saber, mas vai ser muito mais superficial. Muito. E uma informação que pode até ser errada, porque o seu nível de conhecimento, a sua base para aquele assunto é pequenininha. Isso. No mínimo pequena para ser gentil. Para terminar não, a penúltima pergunta. Uma experiência que marcou a sua trajetória profissional aí? Bom, a experiência né, lá no pós-M&A, na pandemia, a gente já havia falado sobre ela, mas trazer isso porque isso marcou muito. Liderar um time de uma empresa, assim, nunca apertei a mão das pessoas. Não tomei um café. Nada, absolutamente. Câmeras e microfones, né, que nos aproximaram. E WhatsApp para troca de mensagem. E ainda assim, você conseguir conduzir a aproximação de 2 times, de 2 empresas, de culturas diferentes, dentro de um cenário onde você não conseguir ver as pessoas, nenhuma das pessoas, não foi uma ou outra, nenhuma das pessoas presencialmente, e conseguir extrair o resultado, e além de chegar no objetivo, nem como eu havia comentado antes, assim, alguns quick wins apareceram, que nem se esperavam que apareceriam, mas a relação, por ser a distância, como contato, o contato físico ele acontece naquela época, né? Talvez até hoje, ele acontece mais breve, mas ele tem uma tendência de ser mais forte. Como o contato era pequeno, né, você tinha uma interação, saía dela e ia para outra. Então, os assuntos não eram tratados com profundidade. Então, precisava ter muita interação. Então, isso acabava criando um laço muito mais próximo. Peraí, ele está acessível a qualquer momento, não deixa eu mandar uma mensagem para ele. Isso acabou criando uma intimidade tão grande e uma sinergia tão grande de trabalho que detalhes que geralmente demoram muito tempo a aparecer dentro de um processo desse, apareceram mais rápido, foram tratados mais rápidos e o resultado veio mais rápido. Então, ter essa experiência lá no pós-M&A, né, ter feito isso de forma remota e conseguido os resultados, para mim, de longe, assim, foi a melhor experiência que tive nesses 25 anos aí de carreira. Genial. Pessoal, a gente tem um recadinho aqui, corta aquela aqui. Não percam o nosso fórum do Ibrameric 2025 aqui, que é o principal encontro dos executivos aqui e especialistas de inteligência de mercado, inteligência comercial, tudo mais. Vai acontecer nos dias 23 e 24 de junho. Então, todo mundo que está acompanhando aqui e comentar aqui embaixo, na descrição de desconto aqui, tá vendo? pode cobrar... Não, esse foi calculado, friamente calculado. Fique tranquilo. Combinado e calculado. Vai ganhar um desconto para participar aqui, quem comentar aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Manda um salve aqui, a gente vai ganhar. Quem quiser seguir o Leandro Pereira no LinkedIn, ele é top voice do LinkedIn. Então aqui, cara... muito conteúdo super bacana sobre o tema. Leandro, seu LinkedIn lá, Leandro Pereira te encontra. Leandro Pereira me encontra fácil, é o único que tem lá dentro. Me sigam, assim, são conteúdos de nexialista, né? Cada dia é um conteúdo diferente, não se repete, repetem-se por dias, né? Toda terça-feira é o dia do diálogo disruptivo, é uma série que eu produzo um conteúdo baseado no que aconteceu na última semana de trabalho. Então, algum tipo de resolução de algum problema ou de algum conflito que aconteceu, eu pego personagens fictícios, crio uma arte entre hoje, né, foi Morgan Freeman conversando com o Hulk sobre um problema relacionado a propósito, né? O Hulk estava com um dilema com relação ao propósito dele, o Morgan Freeman o aconselhou e no final das contas os dois ficaram muito bem com o conselho e o aconselhado. Então toda terça-feira tem esse conteúdo, cada dia é um conteúdo diferente sobre esse assunto hoje de comercial e fusões e aquisições, geralmente eu falo na quarta-feira, mas sigam lá no LinkedIn que vocês vão ver coisa muito bacana e vou ser muito feliz em tê-los por lá também. Leandro, por fim, eu queria que você me desse uma dica de uma música. A gente tem a nossa playlist aqui na Live University, onde os alunos ouvem no intervalo, naquele momento de break, e eu queria que você desse uma sugestão, só vale uma,
de uma música para a gente colocar aqui na nossa playlist. Boa. Pelo fato de ser cristão e por Cristo ter me salvado de tantas coisas durante a minha vida inteira, Cristo Resgatou, do Marquinhos Gomes, é uma música que costuma tocar muito as pessoas. Assim. Conhece, Lucião? Cara, não conheço. Não conheço, mas vou ouvir a partir de agora, vai estar na nossa playlist. Eu quero que você me diga só se vai dar play. Essa daqui, essa primeira aqui? Essa aí. Tá bom, não tá dando play no meu... foi. Tem que colocar pouco, hein? Aqui, deixa eu ver se vai ser ela. O nosso Spotify está... Essa daqui. Essa aí. Então tá salvo aqui. Deixa eu pausar para o YouTube não reclamar Isso. de direitos autorais. Mas está aqui. Leandro, meu caro, muito obrigado pelo bate-papo. Valeu. Obrigadão. O tempo voou aqui. Nem parece que estamos aqui por tanto tempo. E você viu? A Pamela fez toda a pauta aqui com vocês. Ainda sobrou pauta para a gente para uma segunda bate-papo aqui. Leandro, obrigadão pelo bate-papo. Galera que está acompanhando a gente, corta aqui. Acompanha a gente lá, deixa like, compartilha. O que mais, Luciano? Share, manda para os amigos, manda pro pros time. Amigos. Segue o Leandro lá no LinkedIn, galera. Forte abraço e até a próxima. Até.